Temos que combater a medida provisória 905 do governo Bolsonaro. Contratação sem as garantias da CLT e sem convenção coletiva. Redução do depósito do Fundo da Garantia de 8% para 2%. Redução da multa sobre o saldo do Fundo da Garantia de 40% para 20% nos casos de demissão sem justa causa. Parcelamento em até 12 meses das férias e do saldo do Fundo da Garantia. Redução do adicional de periculosidade de 30% para 5%. Isenção da contribuição previdenciária de 20% para os patrões. Acidentes no trajeto de casa para o trabalho e vice-versa, não mais considerados acidentes de trabalho. São apenas alguns dos direitos que trabalhadores e trabalhadoras podem perder se a medida provisória 905/2019 do Programa Verde e Amarelo, editada pelo governo Jair Bolsonaro em 11 de novembro do ano passado, for aprovada pelo Congresso Nacional. A tramitação da medida será retomada no dia 3 de fevereiro, com o fim do recesso no Congresso Nacional. Antes do recesso, os deputados e senadores instalaram uma comissão mista para debater a medida. O presidente da comissão é o senador Sérgio Petecão, do PSD do Acre, e o relator é o deputado Cristino Áureo, do PP do Rio de Janeiro. Como a validade de uma medida provisória é de 120 dias, de acordo com a Constituição, eles têm até o dia 10 de março para aprovar esse retrocesso ou impedir mais um ataque à classe trabalhadora. Caso não votem, a medida perde validade. Quem conversa conosco sobre a MP 905 é o diretor da FECESC, Ivo Castanheira. Conversamos com o companheiro Ivo Castanheira, que é diretor sindical do DIEESE e também diretor da FECESC, Federação dos Comerciais de Santa Catarina. Castanheira, a medida provisória 905, chamada a medida da carteira verde e amarela, que está em tramitação no Senado. Que consequências o trabalhador sofreria na pele com a aprovação dessa medida? Bom dia. Bom dia aos ouvintes dessa emissora. Com relação à medida provisória 905, ela é mais do que a reforma trabalhista que aconteceu em 2017. Se em 2017 os trabalhadores perderam muito com a reforma trabalhista que aconteceu naquele momento, a 905 é muito superior. Esse é o seu ponto de vista? O meu ponto de vista não, ela está na medida provisória. Porque se isso for aprovado na íntegra, essa medida provisória, os trabalhadores vão ser arrasados, porque não tem praticamente nada. Porque aquela que eles colocaram, a carteira verde e amarelo, que o trabalhador vai ter mais emprego, eu não acredito. Não acredito porque não tem a necessidade de fazer esse tipo de medida para dar emprego. O que nós precisamos para gerar emprego é o crescimento da economia. E o crescimento da economia, tirando de salário, os trabalhadores, a grande maioria, hoje nós temos 14 milhões de desempregados, não tem o que de jeito. O que está sendo revogado, há vários artigos da CLT que ninguém leva em consideração. Levaram em consideração apenas a carteira verde e amarela, que é para gerar novos empregos. Isso aí é apenas uma máscara para não colocar a grande maldade que está dentro dessa medida provisória 905. Que tipo de precarização você citaria, Castanheira? Olha, uma delas foi o seguinte: pega os trabalhadores, por exemplo, do comércio. Trabalhador no comércio, antes as empresas para trabalhar no feriado tinham que negociar com os sindicatos. Hoje, de acordo com a medida provisória 905, não precisa mais de negociação. Os patrões dão acordo individual. Acordo individual e é possível dar apenas um dia de folga. Não precisa pagar mais nada. Então isso aqui destrói. Uma outra coisa, tinha o artigo 386 da CLT, que dizia que a mulher trabalhava um domingo sim, um domingo não. Agora não, agora tanto a mulher como o homem tem que trabalhar no mínimo 3 domingos para folgar o 4º domingo. E na área da indústria, pior ainda, porque são 7
domingos trabalhando para folgar um domingo. Então isso aí foi uma máscara que colocaram ali para gerar emprego, vão fazer a carteira verde e amarelo, isso aí é só falácia. Fundo de garantia por tempo de serviço, Castanheira. O fundo de garantia por tempo de serviço é 2% que o empregado vai receber daquilo que hoje você recebe 8%. E da multa é reduzido em 50% da multa. Em caso de demissão, a multa para o depósito da FGTS cai para 20%. Então, na verdade, se pegar a medida provisória e ler, fizer um debate, um estudo em cima disso aqui, foi um massacre para cima dos trabalhadores. Castanheira, o Fundo de Garantia foi criado justamente para substituir a estabilidade do trabalhador na iniciativa privada. Isso seria o fim do fundo, praticamente? Na verdade é isso, porque que eles criaram para dizer que isso ia gerar emprego, e daí a pessoa vai dizer assim, não, mas é um emprego por 2 anos, é uma coisa provisória. Não é nada disso, isso é uma forma de as empresas não precisar pagar. É a mesma coisa, porque o empregado que está nesse sistema de emprego da carteira verde e amarela, ele não vai pagar INSS. Mas aí eles dizem o seguinte, não, mas as empresas, se quiserem, para não ter algum risco, eles podem contratar um seguro privado para o trabalhador, porque ele vai ficar sem pagamento de INSS. Ele não vai pagar INSS, nem a empresa vai pagar nada sobre isso. Então, eu nunca vi uma coisa igual. Atinge a Previdência também como um todo? Com certeza, a Previdência. E a Previdência precisava de mais receita e, na verdade, estão tirando essa receita. Outro aspecto, Castanheira, a questão do adicional de periculosidade, que hoje, pela lei, é 30%. Cai para 5% esse adicional. O adicional de periculosidade, para todos os efeitos, não paga nada, porque e o perigo, mesmo reduzindo, o perigo vai continuar igual. Então o trabalhador vai estar sujeito a acidente, um monte de coisa, independente do percentual que seja pago. Castanheira, você vê assim, que existe esse conhecimento e essa precaução na sociedade brasileira de que a medida provisória talvez seja pior do que a reforma trabalhista? Com certeza não, porque não está sendo divulgado e me parece que as pessoas estão adormecidas. E a partir do momento que acordar, vão acordar com escuridão. Porque, na verdade, é terminar de destruir a grande maioria dos direitos dos trabalhadores que conquistaram ao longo de 80 anos, que desde 1930, 40 que vem sendo conquistado alguma coisa na base da luta, do sacrifício, e hoje está se reduzindo a zero. O supervisor técnico do DIEESE, economista José Álvaro Cardoso, fala aos ouvintes do Informa Luta sobre a medida provisória 905. Bom, nós estamos conversando com o José Álvaro Cardoso, que é supervisor técnico do DIEESE em Santa Catarina. Zé, a medida provisória 905 está agora no Senado, deve ser votada até o mês de março, caso contrário ela pode caducar. Prevê aí redução de custos na contratação para o patrão. Como você vê a medida provisória 905? Essa medida 905, ela está na esteira do processo de destruição do país. Isso é bom sempre a gente lembrar, né? Esse governo é um governo de criminosos. Vamos falar a verdade. Esses caras deram um golpe de Estado em 2016, fraudaram as eleições de 2018. Nós temos um governo que está cometendo crimes de lesa pátria contra o país o tempo todo. Vamos pensar uma coisa, Sérgio. Se a gente for fazer o balanço desse governo, num ano de governo Bolsonaro, tu não consegue juntar todas as maldades que esses caras fizeram em um ano. É difícil, eu sempre fico num dilema quando tem que analisar uma medida específica, como a 905, que é muito significativa, ela é quase uma segunda contra-reforma sindical, digamos assim, mas é muito difícil fazer porque o seguinte, em 2019 foram 2, 3 medidas por dia. É possível que, se a gente botar na ponta do lápis, a gente chegue a mais de 1.000 medidas contra os trabalhadores e contra o país e contra o Estado do governo Bolsonaro. Então, é bom lembrar isso, que essa medida 905, ela vai precarizar ainda mais o mercado de trabalho, ela vai aumentar muito a precarização, sem necessariamente gerar empregos. O que gera emprego é crescimento econômico, mas aí a gente não tem que se iludir.
como se como eu vejo alguns parlamentares e até gente dos sindicatos querendo corrigir a medida provisória. Não é isso. Eles vieram para isso. Eles vieram para acabar com direitos sociais e sindicais e vieram para acabar com a soberania do Brasil. Então, é besteira a gente querer perfumar esse tipo de coisa. Zé, carteira verde e amarela agora vai ser o fim da carteira azul. Claro, é evidente, né, que vai haver uma migração, os caras vão demitir gente que tem hoje a carteira azul, com os direitos trabalhistas, etc., e recontratar com carteira amarela. Isso é óbvio que vai acontecer. E tem um detalhe, não é que o Paulo Guedes não soubesse disso, ele sabe, é por isso mesmo que eles estão fazendo. É bom a gente sempre... O Brasil nunca teve um governo tão descaradamente a serviço do capital e tão descaradamente, isso é o mais importante, a serviço não do capital, mas a serviço do capital financeiro internacional. Isso é bom a gente ter claro, esse é um governo que bate continência para a bandeira dos Estados Unidos, é muito bom. E tem um detalhe importante, se tu não tem soberania, se esses caras estão trabalhando para o governo ser uma colônia dos Estados Unidos, já se pode dizer que o Brasil hoje é uma colônia dos Estados Unidos, por que eles manteriam salários e mercado de trabalho decentes? Não fecha. Toda colônia, ela trabalha para mandar riqueza para o centro, né? Então não tem sentido, imagina, tu tem um governo entreguista, que entregou, por exemplo, a base de Alcântara, né? Já é dos caras, inclusive com um governo que apoiou, um governo estadual que apoiou, que é um negócio muito estranho, né? Tu entregar a base de Alcântara e ao mesmo tempo tu ter um salário mínimo decente, um mercado de trabalho decente, que estivesse procurando a formalização, como vinha acontecendo no Brasil até 2014. Então, Sérgio, é essa avaliação que eu faço da 905, ela está nesse contexto, na esteira dos ataques aos trabalhadores. E um detalhe importante, Sérgio, nós não vamos conseguir enfrentar isso por eleições ou querendo corrigir determinadas coisas dessas medidas. Não vamos. Se a gente achar que nós estamos vivendo uma democracia e que nós temos que negociar no parlamento, isso é besteira. Só uma coisa pode reverter isso, que é a mobilização da classe trabalhadora. Isso nem seria eu o cara mais adequado para falar isso, mas está na cara que não tem outra saída. Se os trabalhadores não entrarem na briga, né, nós não vamos conseguir parar esse processo de destruição do Brasil. Porque se tu destrói a classe trabalhadora, os direitos da classe trabalhadora, que é 90% da população, tu destrói o país. Espaço Cultural. A novidade com Gilberto Gil. A novidade veio dar a praia, na qualidade rara de sereia. Metade o busto de uma deusa maia, metade um grande rabo de baleia. A novidade era o máximo do paradoxo tendido na areia. Alguns a desejar seus beijos de deusa, outros a desejar seu rabo pra ceia. Oh, mundo tão desigual, tudo é tão desigual. Oh, 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 oh. Oh, de um lado esse carnaval, do outro a fome total. Oh, 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 oh. Você ouviu Informa Luta, uma voz comprometida com os trabalhadores.